Olá, eu te ajudo a ressignificar os traumas, as dores, as feridas emocionais que você tem aí dentro de você que estão bloqueando a sua vida, que estão impedindo que você tome boas decisões, que você tenha coragem, confiança para assumir o seu lugar na vida, no relacionamento, na família, na profissão. Eu te ajudo a ressignificar também aquelas crenças negativas que você tem que também funcionam como limitadores, bloqueadores. E assim você deixa de viver uma vida feliz enquanto você tem tudo isso dentro de você. Mas saiba que tudo isso é possível de ser mudado, basta você querer, tá? Sejam todos muito bem-vindos, bom dia para quem está aqui comigo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. E a live de hoje é sobre como ter o controle da própria vida. Será que você tem? Vamos refletir sobre isso, vamos entender um pouco melhor o que tem por trás de tudo isso. Bom dia, Lourenço, Dr. Ferdinando, Mônica. Sejam todos muito bem-vindos, Maria, Gleide. Que bom ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos, Cris, Marcos. Então, Sandra, para quem que é essa live de hoje? É para você que já perdeu esperança de assumir o controle da sua vida. Essa live de hoje é para você que quer aprender a ter o controle da tua vida, para que você siga a sua jornada, a sua vida de forma mais leve, porque quando você está no controle da tua vida, é isso que acontece. É muito mais fácil a caminhada, a jornada. Então, hoje eu vou trazer um entendimento para você sobre isso, tá? E claro que é muito bem-vinda a sua presença, as suas colaborações. Se vocês quiserem colocar aqui para mim no chat como que é a sua vida hoje, se você tem controle, se você não tem certeza, se você é bom em controlar a vida do outro, como que é a sua relação com o controle hoje, você pode colocar aqui, porque assim nós vamos engrandecer essa live, que é uma live terapêutica curativa, tá? E Sandra, quem é você? Eu tô chegando aqui agora, não te conheço. Eu vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora sistêmica, sou terapeuta holística, também sou facilitadora em constelação familiar e eu utilizo essas técnicas e outras técnicas também que eu domino para te ajudar a ressignificar, a se curar daquelas feridas emocionais que a gente guarda aqui dentro do peito e às vezes a gente guarda tão bem guardado que até a gente se esquece que elas estão aqui, mas não é porque a gente não se lembra que ela não dói. Ela dói, ela machuca e ela atrapalha a nossa vida. Então eu utilizo todas essas técnicas para te ajudar a ressignificar isso, para você viver dias melhores, para você realmente ter o controle da sua vida, tá? E para todos vocês que já chegaram aqui, bom dia, Silvia, bem-vinda, Flávia Vieira. Então, vamos fazer um combinado aqui. Vamos convidar pessoas para estarem conosco, 1, 2, 3, 4, 5, quantas pessoas vocês quiserem, que vocês conheçam, que vocês sabem que precisam ouvir essas palavras que eu vou trazer aqui para vocês. Por que isso? Porque às vezes é mais fácil uma pessoa ser tocada no coração quando ela ouve alguém de fora do relacionamento familiar, profissional, amoroso, falando. Porque quando a gente está dentro de um relacionamento, já criou ali algumas resistências, né? A gente acha que quando o parceiro fala, a mãe, o pai, o avô, a tia, o filho, o chefe, é marcação. A gente acha que a pessoa nunca tem razão. Por que isso? Porque é doído. É dolorido mesmo a gente olhar para as nossas fragilidades, para os nossos fracassos. Isso é doído, mas é preciso,
porque a gente só pode mudar o que a gente aceita. Então, ó, compartilhem aqui nesse aviãozinho, convidem outras pessoas. Se vocês estão me assistindo pelo YouTube, compartilhe também essa live. Aproveita que você está me assistindo. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Deixe também aqui o seu... Aliás, se inscreva, né, e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E se você está aqui comigo no Instagram pela primeira vez, já começa a me seguir, ativa também o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? E você pode sim contribuir comigo trazendo dificuldades, situações da sua vida, sempre deixando na caixinha de pergunta, me mandando um direct, um WhatsApp, ou até mesmo embaixo da live, depois que eu salvo, você pode deixar ali o seu comentário, porque assim eu sei o que você está passando e eu posso trazer conteúdos que vão contribuir com você, que vão te auxiliar, tá? Então, não deixe nunca de compartilhar e de deixar também o seu comentário. Assim, a gente engrandece essa relação. Por quê, Sandra? Porque tudo na vida é relacionamento. Se essa relação entre mim e você não for agradável, ela não prospera, ela não segue, ela foge do controle, tá bom? Então, vamos lá. Por que falar sobre isso, né? Porque controle é algo muito importante. É algo primordial. E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto isso é determinante para que a nossa vida flua, para que a nossa vida cresça, floresça. E a gente precisa ter esse entendimento. A gente vive muito no automático, né? Muitos afazeres em casa, com os filhos, nos relacionamentos, muitos afazeres no trabalho, na vida social, e a gente não se dá conta de algumas coisas. Muitas vezes a gente acha que tem o controle da vida, e quando a gente para analisar, quando a gente entra num processo terapêutico, a gente vê que não é nada disso. Que a gente não controla nada, muito pelo contrário, nós é que somos controlados. E será que isso é saudável? Não é bem assim, né? Porque se a vida é sua, quem deveria controlar a sua vida é você e não as suas relações. Então, nós vamos hoje entender um pouco mais sobre controle da própria vida para que você saia daqui com o norte. Para que você saia daqui com condições de viver melhor. Gente, quem chegou depois, nós estamos falando hoje sobre como assumir o controle da própria vida, tá? Aproveita, já compartilha essa live. Se você não segue, comece a me seguir e vamos assim contribuir com outras pessoas também, tá? E como eu sempre digo aqui na live, é importante a gente manter o equilíbrio aqui entre mim e vocês. Como que a gente faz isso? É você dando um coraçãozinho para mim, é você colocando aqui nos comentários, algo que contribua com a nossa live, é você compartilhando. Por quê? Porque eu tô aqui compartilhando com você, com amor, com carinho, o meu tempo, o meu conhecimento. E tudo na vida precisa de retribuição, de equilíbrio. E essa é uma forma de você contribuir comigo. Coloca aqui o seu nome, da onde você está falando. Coloca aqui o seu coraçãozinho. Sandra, essa live para mim está sendo legal. Que maravilha! Compartilhe com mais pessoas. Sandra, não estou gostando dessa live. Então, essa live não é para você. Por quê? Porque quando a gente diz que não tá gostando, é porque a gente ainda não quer aceitar que uma parte de nós é sombra, que uma parte de nós não tá alinhada, não tá adequada, e tá tudo bem, o seu momento vai chegar. Você não precisa gostar, mas se você se abrir para o novo, é uma questão de tempo. Você se reencontrar com uma visão de luz no seu caminho, tá? Bom dia, Nilzete, minha mentorada querida, Cledeu Lima. Olá, Dirley, bom dia. Então, vamos lá. Controle da própria vida. Vamos começar refletindo sobre isso.
o que que tem a ver controle para você? Você acha que o controle está relacionado a quê? É só controlar? É chegar e falar, olha, você não faz isso, você não faz aquilo, ou então você se controla. O que que é controle para você? Para a gente entender o controle da vida, a gente precisa primeiro fazer algumas reflexões. Bom dia, Cléo, obrigada! Seja muito bem-vinda, Brito. E o que que tem a ver, né, falar sobre isso? Para a gente entender a raiz das coisas. Muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle da vida e a gente não tem, sabe por quê? Controle tem a ver com poder de decisão consciente sobre algo que vai ser bom para você, sobre algo que vai contribuir com você. A pessoa, quando ela tem o controle da vida, ela é uma pessoa segura, ela é uma pessoa confiante, porque ela tem o poder consciente das suas escolhas. É uma pessoa que ela não está como um barco à deriva no mar. Ela está no barco, mas ela está controlando, dirigindo esse barco, pilotando esse barco, navegando nesse barco. E quando você não tem controle consciente sobre as suas escolhas, o que que acontece? Você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que não é dono de si. Você é uma pessoa que não tem poder sobre si. O seu poder você entregou para outra pessoa. E aí, eu vou te dar alguns exemplos, porque isso tá, ó. Lourenço está falando assim, sou muito indecisa, medrosa ao mesmo tempo. Isso faz parte, né, de você entender que muitas vezes esses sentimentos de indecisão e de medo, eles te bloqueiam. Eles não deixam você controlar a sua vida, tá? Mas não, como que eu vou dizer? Não se desespere. Hoje eu vou trazer uma consciência que vai contribuir muito com você. Fica comigo até o fim, tá? Vamos fazer uma construção para que fique mais fácil. Porque quem não tem o controle da própria vida, quem tem alguns bloqueadores, se sente mal. Então, o que que eu quero? É fazer você se sentir mal? Não, eu quero despertar uma consciência em você para que você se fortaleça, para que eu possa contribuir com você e assim você se desperte para o controle de forma consciente, tá bom? E aí, vamos continuar aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para você para mexer com o seu inconsciente, para mexer com o seu coração, para que você comece a refletir. Porque se eu fico só falando, né, como uma professora dando aula, você não reflete, você não mergulha para dentro do seu coração e da sua mente. Então, todas as vezes que eu fizer um questionamento, se dedique para ele, reflita sobre ele. Se você quiser, você coloca aqui nos comentários o que você percebeu, o que você sentiu, porque assim eu posso te ajudar de uma forma melhor. Gente, olha a minha caneca que bonita, meu marido me deu. Linda! Então vamos lá. Ó, pense aí, a sua vida hoje é do jeito que você gostaria? Pense bem, tá? Porque se a sua vida não é como você gostaria, então você não tem todo o controle. E isso é importante a gente saber. A gente precisa fazer uma análise diagnóstica para que a gente tenha noção do quanto a gente não tem controle ou do quanto a gente tem controle sobre a nossa própria vida. Lembrando que, Sandro, o que é ter controle sobre a própria vida? É você ter o poder de decisão consciente, de você ter segurança para fazer escolhas que vão te levar para um caminho saudável, que você quer, que você entende que é o melhor para você, tá? Então, isso é importante. Uma outra pergunta. Você acha que você tem o controle da sua vida? Baseado na primeira pergunta, a sua vida é como você gostaria? E depois que você refletiu sobre isso, você acha
diante disso, que você tem o controle da sua vida? Ou você acha que você se sabota, que você procrastina, que você é uma pessoa que tem medo, que você tem insegurança? E tantos outros sentimentos, emoções e comportamentos que te sabotam, que te impedem de ter o controle da vida. Outra pergunta, tá? Você hoje vive o relacionamento amoroso que um dia você sonhou para você? É um relacionamento equilibrado, que tem respeito, que tem amor, que tem gratidão, que tem cumplicidade, que vocês crescem juntos? Ou é um relacionamento tóxico que te machuca, que não te valoriza, que te trai? E isso vale para homens e mulheres, tá? A live é para quem? É para você, ser humano, tá? Porque todo ser humano precisa ter o controle da própria vida. Então, vamos analisando. Dirley, continue analisando, tá? Não fique assim, achando que porque você está meio perdida, tá tudo perdido. Não, não tá tudo perdido, tá? Faz parte da vida algumas coisas, né? Porque fomos criados de forma distorcida, sem entendimento, sem clareza de como lidar com emoções e sentimentos para assumir o controle da vida. Mas agora que somos pessoas adultas, nós podemos muito mudar tudo isso, basta a gente querer. E se você tá aqui me ouvindo, você tá no caminho da mudança, tá? Uma outra pergunta muito importante para você saber se você tem o controle da sua vida. Você trabalha no que te faz feliz, no que te realiza? Você trabalha em algo que te paga bem e te dá prazer? Ou você trabalha em algo que te paga bem, mas que você não tem prazer? Sandra, isso também tem a ver com o controle da vida? Sim, porque se você está trabalhando em algo que não enche os teus olhos, né? Se você está trabalhando apenas pelo dinheiro, então você não escolheu, você não teve o poder de escolha consciente que te trouxe satisfação e segurança. Entende? Então a gente precisa analisar essas questões para a gente saber se realmente nós somos pessoas que têm o controle da vida. Muitas pessoas dizem assim para mim: Sandra, eu sou uma pessoa que eu tenho total controle da minha vida. Eu falo, que bom, né? Então eu vim aqui para o seu processo terapêutico, para a sua mentoria, só para aprimorar o que eu já tenho. E daí, no decorrer do processo terapêutico, o que que acontece? A pessoa descobre que não é bem assim. Porque muitas vezes a gente acha muita coisa, a gente acha que ama, a gente acha que tá num relacionamento legal, a gente acha que trabalha no que é bom, a gente acha. Aí quando a gente começa a se conhecer verdadeiramente, a gente vê que não é bem assim. Bom dia, Carla, bem-vinda! Ó, a Silvia falou assim: sou insegura em algumas situações, no meu relacionamento sou feliz. Que bom, porque nem sempre a gente pode não ter, Silvia, o controle de nada, e a gente pode ter o controle de algumas coisas na vida. O ideal é que a gente caminhe para um controle consciente, né? Não aquele controle exagerado, é o controle consciente e equilibrado. E eu vou falar isso logo mais. Mas já que a Silvia colocou esse comentário, é importante dizer, às vezes você tem controle sobre algumas áreas da sua vida e outras não, tá? Então, a gente precisa continuar se aprimorando, evoluindo, para que a gente consiga controlar de forma consciente e saudável o máximo de situações, de relações na nossa vida, para que a vida flua com mais leveza, com mais segurança. Então, vamos continuar. Uma outra pergunta que eu quero que você reflita e responda aí para você, e pode até responder para mim também, é a seguinte: você é uma pessoa que come saudável? Você é uma pessoa que faz exercício? Porque aqui também o controle é importante. Porque muitos de nós diz que tem controle, mas não consegue escolher o que come. Come um monte de porcaria, um monte de coisa que te adoece, sabendo que tá te fazendo mal.
Será que você tem controle? Ou será que você é essa pessoa? Gente, eu tô falando aqui com muito respeito, tá? Para trazer uma consciência para vocês. Não precisa colocar um escudo, uma armadura de ferro para se proteger contra mim. O intuito aqui é contribuir com você, tá? Então, quando eu digo, olha, você é uma pessoa que fuma, que bebe, que usa droga, que come açúcar, farinha, que come um monte de porcaria, bebe refrigerante e não malha, não faz nenhum tipo de exercício, não faz uma caminhada, não faz nada. Por que isso? Porque aqui também você vai ver se você tem poder de escolha. Porque poder de escolha é você escolher o que é saudável, equilibrado, de forma consciente, que vai te trazer benefício. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho poder de escolha, eu como batata frita porque eu quero, eu vou na McDonald's porque eu quero, eu bebo álcool porque eu quero. Você pensa então que você tem poder de escolha, mas você não tem. Porque poder de escolha é você decidir de forma consciente o que é saudável, o que é bom para você. Então, eu preciso trazer essas reflexões para você para que você perceba o que tem por trás de tudo isso. Porque a mídia, porque a sociedade, porque os amigos, né, as companhias vão dizer assim, não, você tem o poder de escolha. Você tá saindo hoje para se divertir com a gente, nós vamos beber, nós vamos enfiar o pé na jaca, comer 20 pedaços de pizza, um monte de coisas, né? Será que você tá tendo poder de escolha? É importante, tá? Pra gente não se iludir, porque às vezes a gente acha que tem, às vezes a gente acha que sabe tudo. Então, a Carla tá falando assim, Sandra, no meu trabalho eu não tenho retorno como às vezes preciso ou mereço. E o porquê a gente não controla essa variável trabalho, essa variável profissão e retribuição financeira? Porque às vezes a gente tem algo dentro da gente que está nos bloqueando. Porque o poder de escolha, Carla, ele tem a ver com você ter condições, se sentir segura, se sentir forte o suficiente para você escolher que trabalho você vai querer, que você seja realmente reconhecida, que você receba o que você merece. E às vezes a gente não consegue escolher e a gente dá umas justificativas, sabe? E eu falo isso com muito respeito, tá, Carla? Porque eu já dei justificativas também. Teve uma época que eu trabalhava numa multinacional em que eu ganhava muito bem, mas retorno, reconhecimento intelectual não tinha. De capacidade também não tinha. E por que eu ficava ali? Porque eu contava uma historinha para mim, que eu ganhava muito bem, que existia uma crise financeira e que se eu saísse daquele lugar, eu não ia ganhar tão bem quanto eu ganhava lá. Então, às vezes a gente pensa que tem o controle, mas por que a gente não tem? Porque algo dentro da gente está camuflando o nosso poder de controlar, o nosso poder de decisão. Eu vou repetir isso várias vezes para que isso internalize dentro de vocês. Controle da própria vida é o quê? É você ter poder de escolha consciente, equilibrada, saudável, com segurança. Tá? Então, a princípio eu estou fazendo aqui alguns esclarecimentos, algumas reflexões para que você mergulhe para dentro de você e veja se realmente você tem controle total ou parcial da sua vida ou nenhum tipo de controle. Então, Fabiola, você come saudável, porém além do necessário. Então, você também não está tendo controle. É bom a gente entender isso, tá? E toda falta de controle, ela tem algo por trás. E nós vamos ver o que é isso. A Dirley falou assim, sou muito bem focada na questão da saúde, pratico atividade física, cuido da alimentação, que bacana. Então, nesse aspecto, você tem controle, né? E aí, nós vamos continuar o nosso processo aqui de esclarecimento.
A Carla disse assim: pois como já te falei, sou artesã e amo muito mesmo o que faço. Sou feliz em cada peça que fica pronta. Meu coração se enche, sabe, de uma satisfação de algo realizado. Maravilhoso. E isso é muito importante. Ó, e como terapeuta também, cada vez que atendi e vi a pessoa se sentir bem, isso também me deixava feliz, o coração se enchia de satisfação. Ó, a Lourenço falou assim: bom, deixa eu ver se eu tô entendendo. Eu, litoral, parar de beber de vez, mas é uma guerra. Às vezes não consigo e depois me sinto culpada. Consciência pesada. Exatamente, porque você teve o poder de escolha, né? Você podia ter escolhido não beber, mas se você bebeu e se no fundo você não queria, mas você não conseguiu, isso gera culpa. Isso gera, assim, tristeza, né? A gente se sente assim tão incapaz quando a gente não consegue algo, e essa reflexão é para mostrar para vocês que o controle que a gente tem da nossa vida não é bem como a gente gostaria, né? E por que isso acontece? Vamos saber já já. E aí tem uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu trouxe algumas perguntas pontuais, tá? A próxima é a seguinte: você é uma pessoa feliz, alegre, você se sente realizada, tranquila? Isso vale para homem e para mulher, tá? Sem precisar de nenhum vício. Sandra, explique vício: beber, comer, fumar, usar droga, injetar, cheirar, fazer qualquer dessas coisas. Você é uma pessoa que se sente tranquila, feliz, realizada, sem precisar de vícios? Porque se você se sente, ótimo, legal, né? Tudo que é bom pode sempre melhorar. Agora, se você precisa dos vícios, cadê o controle? Então você não tem controle. E isso é para despertar em você que é necessário você assumir o controle da tua vida. Porque tudo que tá ruim pode piorar muito. E tudo que tá bom pode melhorar muito também. Próxima pergunta, ó. Seja sincero, tá? Comigo e com vocês. Dentro de você, tem sentimento de raiva, de vingança, de ressentimento, de traição? Pode ser com seu parceiro, com a sua parceira, pode ser com os amigos, com alguém no trabalho, com a família. Dentro de você tem sentimento de vingança? Olha, tal pessoa fez tal coisa comigo. E aí tem aquele sentimento de, olha, eu quero pagar na mesma moeda. Eu quero me vingar, mesmo que de forma bem discreta, bem disfarçada, porque às vezes a gente não pega, né, as nossas mãos e a gente vai lá fazer algo com as nossas mãos, mas a gente torce para que algo aconteça, né, que a pessoa caia, quebre o salto, que o homem quebre a cara, bata o carro, alguma coisa aconteça. Se a pessoa cai, a gente aqui por dentro, né, tá se acabando de sorrir, fala assim: bem feito, bem feito. Isso também é sentimento de vingança, tá? Às vezes você não faz com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, mas você torce dentro de você para que algo aconteça. E o que mais? Quem nunca teve vontade de dar uma esganada, de matar alguém, de pegar no pescoço e dar uma chacoalhada? Será que você tem controle sobre as suas emoções? Isso é pra gente refletir, tá? Porque senão eu pergunto, como eu fiz a enquete lá nos meus stories, e muitas pessoas responderam: eu tenho controle sobre a minha vida. Poucas pessoas disseram assim: eu não tenho controle sobre a minha vida. E um número razoável de pessoas falaram o seguinte: Sandra, eu controlo muito bem a vida do outro. E por que eu tô falando isso para você? Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão de que a gente tem controle sobre a nossa vida. Outras vezes a gente tem 100% de certeza que a gente controla bem a vida do outro. Nós somos bons em controlar os nossos subordinados, nós somos bons em controlar os nossos filhos, os nossos parceiros de vida, né? Às vezes a gente quer controlar até o pai e a mãe.
que a gente pensa assim, né? Não, agora eu sou uma pessoa adulta, eu sei de tudo, meu pai e a minha mãe já são pessoas mais idosas, né? Agora eu tenho que controlar eles. Nós somos bons demais em controlar os outros e a gente não se controla. Sabe por que isso acontece? Enquanto a gente se ocupa do controle da vida do outro, a gente não tem que olhar para as sombras que existem nas nossas vidas. A gente não tem que olhar para aquilo que não é bom dentro de nós. A gente não tem que olhar para as nossas fragilidades, porque sim, eu tenho fragilidades, você tem. O que é fragilidade? É aquilo que nós não somos bons, é aquilo que faz a gente fracassar, é aquilo que, em outras palavras, você pode chamar na sua vida de treva, de tempestade, de tornado, de qualquer coisa que não te faz bem. Então é muito mais fácil a gente controlar o outro, é muito mais fácil a gente depositar 100% do nosso foco nos filhos, no marido, na esposa, sempre nos terceiros, nos segundos, né, do que em nós, porque daí a gente não precisa aceitar que nós não somos tão bons assim. E quando a gente tem a consciência de que a gente não tem o controle da nossa vida, aí já é um passo muito importante para você começar a mudar. Porque enquanto a gente fica só no controle do próximo, a gente não quer nem aceitar que a gente não controla a nossa própria vida. Porque se você controla o outro, você acha que tá tudo certo, né? Então a gente precisa começar a ter essas reflexões para a gente ter consciência do que realmente acontece na nossa vida. Uma outra pergunta importante aqui. Você é o tipo de pessoa que pensa o tempo todo em problemas ou você está focado na solução? Sandra, por que a gente tem que se perguntar tantas coisas? Porque o poder de escolha, ele tem a ver com controle. E para você escolher e ter controle, você precisa se questionar. Se você não se questiona, você não sabe se é um controle saudável ou se é um controle doentio ou se você não tem nenhum tipo de controle, né? Porque nós ouvimos muito falar o seguinte: olha, gente, recebi um foguinho aqui, fiquei tão feliz, vamos colocar aí coraçãozinho, foguinho. Sandra, mas isso é importante? Lógico que é, para a gente equilibrar a nossa relação, tá? Isso faz parte também de um controle saudável. Sandra, eu não tô gostando da live. Tá tudo bem, você pode escolher. Lembra do poder de escolha saudável, consciente, que vai te gerar segurança? Se você tá seguro de tudo, você pode se retirar, mas se você é uma pessoa aberta a crescer, você pode, mesmo não estando tão confortável de me ouvir, ficar aqui para ver se muda algo dentro de você, porque todos nós estamos em constante mudança dia a dia, dia a dia. E seres humanos precisam de seres humanos, tá? Então coloca aqui coraçãozinho para mim, dá aqui, coloca aqui, ó, nesse aviãozinho, o seu dedinho, convide alguém, vamos compartilhar, tá bom? E aí, eu quero entrar agora numa outra análise. Muitas vezes as pessoas pensam que ter controle da vida é você ser uma pessoa que tem uma mentalidade boa, é você ser uma pessoa positiva. Sandra, mas isso não é importante? Sim, isso é importante. Agora analise aí, se você é uma pessoa que tem alta mentalidade e se a sua vida está no controle saudável. Visualize aí, se você é uma pessoa positiva, aquela pessoa alto astral, de bem com a vida, que vê sempre o lado bom das coisas, e se você tem controle da sua vida. Porque o que eu quero mostrar para você? São fatores importantes, pensar positivo, ter uma mentalidade, sim, mas não é o suficiente. Porque mesmo você tendo mentalidade, sendo positivo, você pode não ter o controle da sua vida. Porque até que você tenha total consciência, como foi falado aqui nos comentários, o que vai controlar a sua vida? É a raiva, é o ressentimento,
é a mágoa, é o sentimento de vingança, é o apego. Sabe quando a gente tem apego àquele casamento, aquele namoro que já fracassou, que não tem mais o que fazer com ele e a gente tá ali apegado. Nossa, mas foi a festa dos meus sonhos, eu casei do jeito que eu sempre sonhei, ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida e a gente fica apegado a algo que já não faz mais sentido. E o apego, ele faz você ter escolhas erradas, ou seja, então você não está no controle saudável da sua vida. Quem está comandando a sua vida não é você, é o apego, é a mágoa, é a traição, é o sentimento de vingança, é a autossabotagem, é a procrastinação, é a ansiedade. É o sentimento de culpa. E por causa desses sentimentos, a gente perde o controle. Por causa desses sentimentos, a gente se submete a relacionamento amoroso horrível, né? Onde não tem valorização, reconhecimento, não tem igualdade. Você se torna um pai e uma mãe ruim também, porque se você tem dentro de você um ressentimento, uma mágoa, um sentimento de culpa, uma ansiedade, você não tem condições de educar os seus filhos de forma bacana, saudável. Se os seus filhos já são adultos, você os trata como se eles fossem criança, porque você carrega dentro de você esses sentimentos que podem estar relacionados ao relacionamento com a mãe e com o pai desses filhos, que podem estar relacionados a uma situação que você viveu com esses filhos. Esses sentimentos também podem estar relacionados ao que você viveu na sua própria vida e que você está trazendo hoje para a relação com seus filhos. Então, observe que não é tão simples ter controle. Lembrando que, Sandro, o que é ter controle da vida? É você ser dono de si, para fazer escolhas conscientes, saudáveis, seguras, que vão te trazer confiança, porque do contrário você faz escolhas, só que não são saudáveis. Você faz escolhas que te deixam com sentimento de culpa, com insegurança, que vão sabotar a sua vida. Então, eu quero trazer essa consciência para você, porque se você não sabe que existem tipos de escolhas, que existem tipos de controle, você acha que você tem controle da sua vida. E não é bem assim. Sandra, você também não tem controle da sua vida? Às vezes sim. Às vezes a gente perde o controle. Por quê? Porque somos seres humanos e estamos inseridos num contexto de muitas emoções que atrapalham a nossa clareza, o nosso poder de escolha saudável. Então, às vezes, eu também posso errar. Só que, quando você tem essa consciência que eu estou trazendo para você, você até erra, mas você ajusta rapidinho os seus comportamentos. Você consegue ver que você errou e você decide não errar mais, entende? Vou trazer um exemplo para você. Lá no meu passado, eu errei muito. Eu achava que eu tinha o controle da minha vida total. E, como eu falei, eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava muito bem, eu tinha muito status, muito reconhecimento financeiro, né? E isso trazia uma massagem para o ego. E eu vou contar aqui rapidamente um episódio para vocês verem como a gente acha que tem o controle das coisas e como não tem, e como depois que a gente percebe tudo, a gente tem o poder de escolha. E daí sim, você passa a ter controle consciente. Consciente é aquele controle que você escolhe fazer ou não fazer o que é saudável para você, sem pensar no outro. Você pensa em você em primeiro lugar. E o controle consciente, o poder de escolha, ele também tem a ver com autoestima, com amor próprio, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Lá atrás, na minha vida, eu tinha essa vida financeira muito boa para uma jovem da minha idade, né? Com 18 anos, trabalhando aonde eu trabalhava, ganhando o que eu ganhava, era maravilhoso. E aí, eu tinha ainda esses sentimentos de mágoa, de ressentimento, de controle, de apego, principalmente de apego a um relacionamento amoroso que eu tive no passado. E por causa desse apego, porque era o que eu sonhei, né? Poxa, eu sonhei em namorar e casar com a primeira pessoa
que eu amasse. E aí, eu estava muito apegada a isso. E olha o que aconteceu. Eu pensei que eu tinha o controle da minha vida, mas quem tinha o controle da minha vida era o apego. O apego que eu tinha a esse relacionamento. E chegou no momento que essa pessoa com a qual eu me relacionava, que era o meu namorado, era uma pessoa muito desequilibrada mentalmente, emocionalmente e financeiramente. Sabe aquela pessoa que enfia os pés pelas mãos? Que é uma pessoa legal, é uma pessoa boa de coração, mas não tem controle de nada, mental, financeiro, emocional, de nada. E daí eu, que achava que tinha o controle da minha vida, né? Chegou num ponto do relacionamento que essa pessoa precisou de dinheiro. E eu, como uma pessoa muito boa, equilibrada e que tinha o controle da vida, pelo menos era isso que eu achava, emprestei uma grande quantia para essa pessoa. E aí, olha o que aconteceu. Eu fiquei mais apegada ainda a esse relacionamento. Por quê? Na minha cabeça, olha o que passava. Se eu terminar esse relacionamento, que depois de um tempo eu vi que era totalmente tóxico, insalubre, que era um atraso de vida, o que acontecia? Eu pensava assim, poxa, se eu terminar esse relacionamento agora, nunca mais eu vou ver esse dinheiro, porque era uma quantia muito alta. E aí, por muito tempo, eu me submeti a um relacionamento tóxico que tinha traição, falta de respeito, sabe? Olha, um negócio que eu não desejo para ninguém. Eu me submeti a isso, por quê? Porque eu pensei que eu tinha o controle da minha vida, entendeu? Eu pensei, olha, eu sou uma pessoa legal, eu tô ajudando ele, o que ele vai fazer? Ele vai retribuir, ele vai cuidar de mim também, né? Ele vai fazer uma escolha boa, porque eu sou uma escolha boa para ele. Olha o que é a gente não ter controle da vida, a gente enfia os pés pelas mãos. E é claro que esse é um exemplo do passado, né? Mas muitas pessoas hoje cometem erros assim, mesmo já sendo pessoas mais maduras. E se você não comete esse mesmo erro, você comete outros. Mas eu quero trazer essa consciência para você. E aí, quando que eu consegui assumir o controle da minha vida amorosa, financeira, de forma consciente? Porque lembre-se, ó, controle da vida tem a ver com poder de escolha adequada, saudável, segura, confiante. Quando eu desapeguei, quando eu percebi que esse relacionamento só me levava para o fundo do mar, era tipo uma âncora, sabe? Que só me puxava para baixo. E daí eu pensei o seguinte, olha, para eu fazer a escolha certa, que é terminar esse relacionamento, olha o que eu vou estar perdendo. Meu tempo, porque eu investi muito tempo nesse relacionamento, dinheiro, porque eu tenho certeza que nunca mais eu vou ver a cor desse dinheiro, e eu tinha que aceitar também que eu tinha feito as escolhas erradas, entende? E é dolorido a gente olhar pra gente e ver que nós somos seres que muitas vezes erram, que naquele momento eu fui incapaz de fazer a escolha certa. Mas eu tive que fazer a escolha depois que eu já tinha essa consciência. E daí, quando a consciência se despertou em mim, o que eu fiz? Desapeguei do relacionamento, do tempo e do dinheiro. E perdi dinheiro, viu, gente? Eu vou dizer para vocês que foi muito dinheiro. Então, o que eu posso dizer para vocês? Fazer uma escolha consciente, ela tem preço também, tá? Ela tem preço, você tem que aceitar que você foi frágil, você tem que aceitar as suas sombras, você tem que aceitar que você foi uma pessoa imatura, que você não dá conta de tudo e abrir mão. Então, quando você abre mão do apego, da mágoa, do ressentimento, do sentimento de vingança, de traição, de culpa, de ansiedade, de todas essas coisas, aí você começa a fazer escolhas conscientes de forma saudável. Aí você começa a ter o controle da sua vida. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil, mas a gente precisa entender que a gente não tem todo o controle assim, que a gente imagina que tem, porque eu achava que eu estava no controle, entendeu? Só que não foi bem assim. E na maioria das relações da nossa vida, a gente acha que está no controle. A gente acha que a gente está controlando a nossa situação financeira, a gente acha que controla as nossas vontades, né? Quantos de nós aqui não tem saúde plena, né?
tem aí um probleminha de peso, tem aí um problema com vício, tem aí uma questão de rinite, tem aí uma alergia de pele, qualquer que seja, né? E a gente não faz nada para mudar, muito pelo contrário, você tem aí uma rinite e você tá ali incentivando cada dia mais o seu aparelho respiratório a não ser saudável. Você tem ali um problema de peso, mas você não consegue escolher entre comer uma maçã e tomar um refrigerante de forma consciente e saudável. Você vai sempre para o lado errado. Isso vale para tudo na vida. Então, no primeiro momento, eu precisava despertar essa consciência em você, porque aí sim a gente começa a trabalhar a mentalidade, aí sim você pensar positivo ajuda no controle da vida. O Carlos está falando assim: bom dia, você é sensacional, palavras curtas e sábias, muito obrigada pela orientação. Gratidão, Carlos, o intuito é contribuir. Não consigo deixar de comer açúcar, me sabotou muito, como poderia melhorar isso? Como eu falei há pouco, Fabíola, a maioria das decisões erradas que a gente tem não tem a ver, sabe, com pensar positivo e ter uma mentalidade. Porque no fundo, você sabe que o açúcar não te faz bem. No fundo, você pensa positivo, você pensa, não, eu quero melhor para minha vida, né? E eu falo isso com muito respeito porque se você me acompanha há um tempo, você já sabe. Se não, com o tempo você vai descobrir, mas eu tive também um peso acima, 30 quilos do que eu tenho hoje. E aí era difícil para mim também entender o porquê eu não conseguia me livrar do trigo, farinha de trigo e açúcar, né? Porque, na realidade, o que eu estava comendo era ansiedade. O que eu estava comendo era falta de amor. O que eu estava comendo era frustração. Então, a gente precisa saber, no seu caso, Fabíola, você precisa saber o que te leva a comer. Porque não é só o efeito químico, porque no momento que a gente come dá uma saciedade, né? Dá um sentimento de alegria, de poxa, que delícia, que satisfação, porque eu sentia isso também. Mas depois vinha a culpa, depois eu pensava, por que eu me saboto tanto? E aí foi que eu busquei o conhecimento, né? Porque a gente precisa entender, além da mentalidade, além do pensamento positivo, a gente precisa entender de emoção. Que tipo de emoção você tem dentro de você que está te levando a comer? Porque quando a gente controla a emoção, e isso foi o que aconteceu comigo, Fabíola, quando eu identifiquei a emoção, o sentimento, e eu consegui controlar conscientemente o sentimento, aí eu consegui fazer boas escolhas. Hoje eu como açúcar. Como? De forma consciente. Quando eu quero comer um chocolate, eu compro um chocolate 70%. Às vezes, muito raramente, eu me permito comer um chocolate ao leite. Mas isso é muito raramente, porque hoje eu já tenho a consciência que ali já não tem chocolate. Porque o chocolate puro, ele é amargo. O chocolate verdadeiro, o cacau verdadeiro, ele não tem esse gosto que os outros têm, né? Que a indústria já colocou ali açúcar, leite e aquela coisa toda, chocolate branco. Não existe chocolate branco, né? Então a gente precisa primeiro tratar a emoção, descobrir o que tem por trás da vontade do doce, do cigarro, da bebida, o que tem por trás da vontade da cocaína, da maconha, senão a gente não consegue. Então, assim, o que eu posso dizer para você, Fabíola? Fica comigo que no final eu vou te trazer um passo a passo, tá? Que daí vai servir para você com relação ao açúcar e para todos também que tem qualquer que seja outra questão de falta de controle. Às vezes você é uma pessoa que não tem controle com relação ao dinheiro, mas não é que o dinheiro seja o culpado. A culpa é da emoção, é do sentimento que tem dentro de você e que você usa o dinheiro para preencher.
tá? Porque às vezes a gente usa assim o dinheiro para preencher algo que está dentro da gente. Daí a gente pensa que a gente tem controle sobre o dinheiro, né? Não, quando na realidade quem está controlando a gente é a compulsão emocional que a gente tem. Aí a gente vai lá e compra uma roupa, um sapato, um tênis, uma jaqueta, algo que a gente nem precise. Quantos de nós aqui já compramos coisas que a gente nunca nem precisou? Às vezes você tem 5 perfumes na sua casa e você passa na vitrine e vê lá um perfume novo. Ah, lançamento. Aí você vai lá e compra. Você nem precisava. Por que você compra? A gente precisa ir nesse sentimento. É um sentimento de apego? É um sentimento de raiva, de tristeza, de insegurança, de ansiedade? É um sentimento de incapacidade? É um sentimento de rejeição? A gente precisa ver qual o sentimento. Resumindo, o que eu quero mostrar para vocês? Que nós não controlamos a nossa vida. Quem controla a nossa vida são esses sentimentos que a gente tem de raiva, de mágoa, de culpa, de querer se vingar, de ter apego às coisas. Então, a gente precisa ter esse despertar de consciência para a gente conseguir fazer as escolhas de forma saudável. Tá. Então, vou continuar aqui. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui para poder continuar. Ai, gente, me perdi aqui, ó. Ah, a Fabiola falou, deixa o vídeo salvo, vai ficar, tá, Fabiola? Inclusive, ó, muita gente entrou depois. O que a gente estava falando? Que quando a gente tem uma relação como eu tenho essa com vocês, o que é legal fazer para a gente manter uma relação de amor, de respeito, uma relação que cresce? Equilíbrio. Como que você equilibra essa relação? Deixando um coraçãozinho para mim, conversando comigo, depois que a live tá salva, deixa um comentário lá, porque assim o Instagram mostra essa live para mais pessoas. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Ó, eu vou ler aqui um pouquinho os comentários e daí eu vou seguir, tá? Porque dependendo, eu vi que teve muitos comentários aqui, dependendo do comentário, eu vou trazer aqui o que é importante para vocês. Ó, a Carla fala assim, Sandra, não sei que sentimento seria, mas dependendo do que se passou, tenho vontade de pegar a pessoa e dizer que doeu. Quando e machucou. E às vezes já pensei em pegar e esmagar assim, gritar. Exatamente isso. Sabe o que é, Carla? Infelizmente, ninguém ensinou pra gente nada sobre emoções, né? O que a gente sabe sobre emoções é muito pouco. Na maioria das vezes a gente não sabe nomear as nossas emoções. O que é nomear? É dar nome. A gente não sabe dizer se a gente tá com raiva, se a gente tá feliz, o que a gente tem. E quando a gente sabe que tá com raiva, que quer esmagar alguém, a gente sabe que não pode fazer isso, porque isso é feio, né? Ensinaram isso pra gente. Só que o controle, ele traz uma outra consciência. A raiva é algo feio? Não. Depende de como você vai usar a raiva. Tudo em equilíbrio é saudável. A raiva, ela também te liberta. Eu vou te falar uma coisa aqui. Teve uma época que eu tinha muita raiva, raiva de mim. Muita raiva, porque eu permiti que esse namorado fizesse isso comigo. Por que eu permiti que eu comesse tanto para eu ficar doente como eu fiquei, porque eu fiquei muito doente. E claro que eu também me sentia feia, né? Porque assim, uma coisa é consequência da outra. Mas eu tive tanta raiva de mim que essa raiva foi o que me levou a dar um basta em tudo. Então a raiva não é de tudo ruim. Essas vontades que a gente tem, o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança, nada é de tudo ruim. A gente precisa encontrar o equilíbrio para fazer a coisa funcionar ao nosso favor. Quando eu tive muita raiva de mim, Carla, o que aconteceu? Eu dei um basta em tudo. Eu falei, a partir de hoje eu não faço mais escolhas erradas. Por quê? Porque eu estava muito doente, eu tomava remédio demais. Eu sentia que eu estava caminhando para a morte mesmo. Sandra, mas todo mundo vai morrer? Vai! Mas do jeito que eu estava fazendo, eu ia morrer mais rápido do que deveria. E aí,
se a gente olha por esse outro lado, tudo é positivo. Então a gente precisa encontrar o caminho do meio. Sandra, e se a raiva tiver Ai, gente, agora não sai. E se a raiva tiver muito alta, aí é ruim? É, porque se a raiva tá muito alta, você pode fazer besteira. Então a gente precisa saber controlar a raiva para não fazer besteira. Uma forma de controlar que fez muito bem para mim é quando eu tô com raiva, eu saio mesmo no meu quintal e eu grito. Mas eu grito assim, eu falo, sabe? Eu dou aquele grito assim para extravasar, para pôr tudo para fora, porque daí eu prefiro gritar do que chegar no pescoço de alguém. E aí, ainda dá um pouco de vergonha? Dá, né? Porque tem gente que pensa que eu sou doida, alguma coisa. Às vezes a minha filha fala assim, mãe, tem horas que eu não te reconheço. Eu falo, filho, eu também sou ser humano. E aí, você precisa encontrar uma forma de pôr a sua raiva para fora. E isso a gente encontra como? Com autoconhecimento. Você precisa realmente se conhecer, tá? Porque essa vontade de esmagar, de gritar, a gente precisa pôr ela para fora. Se a gente não põe para fora, a gente come ela. Entendeu? Se você não põe esses sentimentos para fora de forma equilibrada e saudável, né? Lembre-se do controle, é o poder de escolha saudável. O que a gente faz? A gente faz errado. Aí a gente come, a gente bebe, a gente fuma, o quê? A raiva, a vontade de esmagar e a gente vai fazendo tudo errado e a gente se prejudica o outro. Então, se você ainda não sabe o exato motivo, não tem problema. É uma caminhada. Quanto mais você se conhecer, você vai conseguir. E existem muitos caminhos para se conhecer, tá? Existem muitos caminhos. Eu vou falar sobre isso aqui também. Tudo que machuca, que ofende, e aí o maridão sempre entra, calma, não vale a pena, e aí vai passando. Sim, talvez ele já tenha um pouco mais de controle emocional, né? Daí é importante também, quando a Carla fala isso do maridão, a gente entender uma coisa. Os nossos parceiros, eles são uma cura pra gente e nós somos uma cura para eles também, entende? Muitos de nós têm essas emoções mais à flor da pele, o outro tem mais comedido, né, as emoções, e um vai trazendo esse equilíbrio para o outro, e assim a gente vai aprendendo também com os nossos parceiros a fazermos escolhas. Agora, lembrando que tudo é um processo, né? O parceiro contribui, a mentalidade contribui, a pessoa positiva contribui, mas não é só isso, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais aqui. Por quê? Porque emoção é algo mais profundo que a gente precisa se conhecer bem para a gente saber lidar com elas. Às vezes a gente tem falsas percepções, às vezes a gente acha que é feliz, às vezes a gente acha que está fazendo as escolhas certas, às vezes a gente acha que fazer uma escolha saudável daquela forma que a gente quer é o certo, mas nem sempre é assim. Porque existem regras, existem ambientes e a gente precisa se adequar a tudo isso para que aí sim seja de forma saudável, equilibrada, porque muitas vezes o que você pensa que é saudável não é bem assim também. Então a gente precisa de conhecimento também para tudo, para dinheiro, para relacionamento, para educação de filhos, para emoções. Já que temos o poder de escolha, live todos os dias. Seria muito bom. E eu te confesso que eu gosto quando eu faço live todos os dias, viu? Olha, a Carla diz assim, sabe, Sandrinha, muitas vezes nós mesmos nos sabotamos sem perceber. Exatamente. Eu não sei, Carla, se você viu o início da live, mas eu tava falando isso, né? A gente se sabota e a gente acha que tá fazendo escolhas. E não é escolhas, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Eu fiz uma live aqui que se chama Autossabotagem e Procrastinação, se eu não me engano. E daí muitas pessoas me mandavam mensagens dizendo assim, Sandra, eu não sabia que eu era uma pessoa procrastinadora. Porque a gente tem muitos conceitos e emoções e sentimentos distorcidos dentro da gente, né? Então, assim, eu trouxe uma explicação ali que cabe aqui.
Quem é a pessoa que procrastina? É aquela pessoa preguiçosa que não faz nada? Não, é aquela pessoa que faz muito. Ela é aquela pessoa que faz comida, lava roupa, cuida da casa, vai para o trabalho, cuida dos filhos, leva o filho na natação, no inglês, liga para o marido e fala, olha, passa na lavanderia e pega seu terno. É aquela mulher, aquele homem que tá a mil. Mas o porquê que a gente faz tanta coisa? Para a gente não olhar para o essencial. Aí a gente procrastina aquilo que não deveria ser procrastinado. Mas a gente tem uma justificativa. A gente diz, eu não tenho tempo, eu faço coisa demais. A gente usa artifícios para justificar o que a gente não faz. E a procrastinação também é uma forma de autossabotagem. Então vamos lá, ó. E te confesso isso, e isso é muito triste quando vamos descobrindo, mas a vantagem é que podemos aprender e fazer o certo também. Exatamente, é isso mesmo. Quando a gente ver é você começar a se tornar livre. Se você está aqui me ouvindo, você está se libertando de alguma coisa. Porque muitos de nós, a gente cresceu, mas a gente ainda brinca. Lembra daquela brincadeira do cobra cega? Que a gente colocava uma venda nos olhos, aí alguém rodava a gente ficava tontinho e tinha que bater em alguma coisa, em algum objeto. A gente ainda está fazendo isso na vida adulta, só que sem perceber. A gente pensa que sabe das coisas, a gente pensa que conhece sobre emoção, a gente pensa que escolhe direito, a gente vai pensando e não é bem assim. Ó, a Silvia falou assim, quando eu estou magoada com alguém, eu tenho que ir até a pessoa e falar, fiquei chateada com ela. E então, não é certo isso? Não, você pode falar sim, tá? Ó, vamos entender uma coisa, Silvia, não existe certo e errado, existe escolhas conscientes. Se a pessoa te magoou, é importante você expressar o sentimento. O que não pode é você perder a razão, porque daí a escolha já não é uma escolha consciente. Quem está escolhendo por você é a raiva, é a mágoa, entende? Se você vai conversar de forma consciente, olha, eu vim aqui me posicionar, o que você fez comigo não é legal, isso não é adequado, e eu vim aqui colocar um limite, ó, você só pode vir até aqui, daqui para cá não. Isso é saudável, tá, Silvia? Isso é uma escolha consciente se a gente não vai ali fazer coisas que vai fazer com que depois a gente se arrependa, que tenha consequências negativas, financeiras, emocionais, tá? Então, tudo depende, tudo é um contexto. Ó, outra coisa aqui, deixa eu ver se tem mais alguém. A Elaine falou assim, tenho que trabalhar e vou ver tudinho depois. Que bom, veja assim, tá? Vai ficar salva, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Pode ver onde você quiser. A Ângela falou assim, comprar demais sem precisar. Muitas coisas nem uso, apenas compro. Aí, tá vendo, Ângela? Cadê a escolha consciente? Ó, eu vou bater nessa tecla, tá? Escolha consciente é o poder. O controle da vida, né? É o poder de você escolher de forma consciente. Você escolher comprar porque precisa, porque é necessário. É diferente da gente comprar uma roupa para tapar um buraco emocional, porque muitas vezes o que a gente faz é isso, a gente compra uma coisa para trazer um alívio, para trazer um sentimento de capacidade, um sentimento de alegria que a gente deveria ter de forma equilibrada através do controle da nossa vida. E às vezes a gente não consegue, daí a gente compra demais, daí a gente bebe demais, daí a gente fica hoje com uma pessoa, amanhã com outra. Ou então você hoje está num relacionamento sério, mas você trai, você não valoriza o teu parceiro ou a sua parceira. Por quê? Você não tá fazendo escolhas conscientes, né? Se esse relacionamento não é bom pra você, termina. Aí você vai pro próximo. Nossa! Passou um avião aqui agora bem pertinho. Não sei se vocês ouviram o barulho, mas foi estrondoso. E aí a gente precisa ter esse entendimento, tá? A Sueli falou assim, eu bebo cerveja e sei que é para preencher um vazio dentro de mim. Tá vendo, Sueli? Eu não estou aqui, gente, para recriminar ninguém, até porque
como eu acabei de falar há pouco, eu também tive as minhas sombras e ainda tenho algumas sombras que eu estou buscando trazer luz para elas. A gente precisa estar em evolução. E como que a gente evolui? Tendo conhecimento. E isso aqui é para a gente ter o conhecimento. Você precisa entender que emoção que tem por trás disso. O que te trouxe esse vazio? Porque uma vez que a gente consiga entender qual que é o motivo do vazio, qual que é o motivo da necessidade de se sentir bem, feliz, através de qualquer vício, é que a gente consegue entender e aí fazer a escolha consciente. Aí a gente começa a ter o controle da vida, né? E aí, eu já vou responder aqui uma coisa importante. Sandra, como que eu descubro isso? É autoconhecimento, gente. Eu não conheço outro caminho. É autoconhecimento, é terapia, é fazer parte do meu método solar, de qualquer uma das minhas mentorias, da mentoria sistêmica, que é uma mentoria para homem e para mulher, porque tem ferramentas para você se conhecer, e até mesmo da mentoria só para mulheres. Por que, Sandra, que mulher tem uma mentoria só para ela? Porque a mulher, ela tem algumas particularidades que o homem não tem. E tem algumas questões emocionais na mulher que elas são mais profundas. Então, a gente precisa ter esse entendimento, tá? E aí, tem mais coisa? Tem. Vou trazer para vocês logo mais. Mas é importante entender isso. Se você não se conhece, fica complicado. Mas, já vou trazer aqui uma ferramenta bacana para vocês. Todas as vezes que você quiser comer, beber, comprar, que você quiser fazer alguma coisa e você está achando que você tem o controle consciente, né? O poder de escolha saudável, faça o seguinte exercício, duvide. Por que eu vou beber? Por que eu vou comer? Por que eu preciso estar nesse relacionamento, nesse casamento que não me faz bem? Duvide, porque internamente você vai contar uma historinha. Você vai falar assim, não, eu estou nesse relacionamento porque essa pessoa é a pessoa certa para mim. Será? Duvida disso. Duvida. Não, eu estou indo beber porque hoje eu vou só para um happy hour com os amigos. Duvida disso. Duvida. Olhe além do que você está vendo, duvida disso. Depois que você começa a duvidar de tudo, se questionando, duvida mesmo, tá? Por que eu preciso beber? Por que isso? Duvida. Isso vai me trazer prazer ou isso, né, vai me levar para um outro caminho? Aí você se critica. Tem que ser crítica com você e isso vale para homens e para mulheres. Mas por que eu tô nesse relacionamento ruim? Se eu sou uma pessoa bacana, se eu sou uma pessoa equilibrada, se eu sou uma pessoa que trabalha, se eu sou uma boa mãe, se eu sou um bom pai, por que essa pessoa não me valoriza? Por que isso? Por que aquilo? Vai se criticando. Por que você está se permitindo isso, hein? Você falando com você. E aí você começa a determinar caminhos para você seguir. Começa a falar, não, eu não aceito mais isso. Eu ainda não dou conta de pôr um ponto final nesse relacionamento, mas eu vou me posicionar. Olha, eu não admito mais que você fale assim comigo, que você chegue tal hora, eu não admito mais isso, eu não admito mais aquilo, e vá se posicionando, sabe? E vá determinando pequenas metas para você. Olha, hoje eu falei que eu não admito mais. Amanhã eu vou me comportar diferente. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Amanhã eu vou começar uma relação de amor comigo. Eu vou para academia, coisa que eu não fazia há muito tempo. Por quê? Porque o meu parceiro, ele tem ciúme, sabia? Ele não quer que eu vá na academia porque a roupa é coladinha, né? Ele tem ciúmes, mas ele não te valoriza, né? Ele quer você bem bonitinha, trancada dentro de casa. Isso vale para os homens também, porque tem mulher também que faz isso. Então, comece a viver uma história de amor com você. Então, primeiro, duvide. Depois, critique você de forma consciente para você crescer. E aí, comece a determinar ações, comportamentos para você. Isso é um passo a passo terapêutico, tá? E aí, a Ângela diz assim, já o gastar realmente não tenho controle. Ângela, como eu falei lá no início, às vezes, Ângela, a gente não tem controle em nenhuma área da vida e às vezes a gente tem controle em algumas áreas da vida, tá? E isso faz parte. A gente precisa identificar isso para que a gente vá tendo controle o máximo possível.
Porque aí, quanto mais controle você tem da sua vida, mais os seus relacionamentos são saudáveis, mais a sua vida é saudável, mais fica leve viver, mais fica leve se relacionar com o outro. Então, aí você falou, né, Ângela, que você às vezes não fala com a pessoa porque tem medo de piorar a situação. E olha, gente, fazer escolhas conscientes, o que que é? Vou voltar de novo no meu exemplo desse namorado, né, que me deu o golpe financeiro e emocional. O que que acontece? Às vezes falar é trazer mais lenha para a fogueira. Então a gente precisa também ter esse controle sobre a nossa própria vida para a gente poder fazer essas escolhas saudáveis. Porque tem coisa que você tem que falar e se posicionar, tem coisa que não vale a pena, que é melhor desapegar, entende? E aí a gente precisa também entender que, Sandra, esse seu namorado canalha, ele é um crápula, um traste sozinho? Não. Porque eu tive minha parcela de culpa nisso, né? Se eu tivesse emoções equilibradas dentro de mim, eu não teria me submetido a isso. Então, eu puxei a minha parcela de responsabilidade nessa relação e desapeguei do que precisava para eu conseguir levar a minha vida. Então a gente precisa entender tudo isso, né? Que se a outra pessoa fala com a gente de forma, né, ruim, desrespeitosa, se a outra pessoa faz determinadas coisas com a gente, seja no relacionamento amoroso, de família, de mãe e filho, de pai e filho, de chefe com você, o que que tem aí? Tem também o seu permitir. Aonde estava o seu amor próprio? Que você deixou isso acontecer. Entende como uma coisa está conectada e interligada com a outra? E aí, aqui, eu já quero trazer uma outra consciência para você. Só um momento. Gente, aqui tá tão frio. Tô tomando chá de canela, cravo e gengibre. Eu adoro. Mas agora eu vou dizer uma coisa para você. O frio chegou. Aqui em Brasília. Esse ano eu achei que estava demorando para chegar, porque normalmente lá no finalzinho de março, início de abril já começa o frio, mas esse ano demorou. Agora, essa semana, esse fim de semana especificamente chegou para valer. Então agora já dá para tomar chazinho o dia todo. E isso era um desabafo, né? Mas então vamos lá. A gente precisa entender que nem tudo é controlável. Tá? Você tem controle sobre o quê? Sobre você, as suas atitudes, os seus comportamentos, as suas escolhas, de forma saudável, consciente, que te traz segurança quando você está equilibrado com as suas emoções. Então, a gente precisa entender que o controle é só seu sobre a sua vida, tá? Sandra, mas e meu namorado, meu marido, meu filho? Os filhos pequenos a gente ainda controla por um pequeno espaço de tempo, né? Mas depois não. Agora, o seu marido, o seu parceiro de trabalho, seus amigos, o outro, em geral, você controla? Não. A gente tem essa falsa percepção que a gente está controlando, né? A gente quer controlar. Ó, você tem que chegar a tal hora, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Aí a gente pensa que tá controlando, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, porque se fosse assim, os relacionamentos seriam bacanas. Relacionamento com marido, com esposa, com filho, com amigo, com tudo. E existem assuntos também que não estão no seu controle, que são assuntos espirituais, assuntos de Deus. Existe uma força superior e você não controla essa força superior. Então entenda que existem coisas fora de você que você não controla. O outro, a vida do outro, o comportamento, a decisão do outro. Claro que tem pessoas que estão no seu campo de influência, o que é diferente, tá? Que você, se tem um relacionamento amoroso com seus filhos, você influencia. É diferente de controlar. Mas é bom que você tenha isso em mente. Você controla o quê? A sua vida.
o que está dentro de você. Uma vez que você se torne consciente, uma vez que você tenha o poder de escolha de forma saudável, que vai te trazer segurança. Gente, ó, se vocês me perguntaram alguma coisa e eu não respondi, eu vou pedir desculpas, porque tá subindo aqui tudo muito rápido e eu posso ter perdido alguma coisa, tá? Se eu ainda não respondi, eu vou pedir para você, coloque aqui de novo, tá? Que eu respondo com muito carinho. Aqui tem hora que passa muito rápido. E aí, esse é um entendimento importante, tá? Para você, que você só pode controlar você e o que você tem de responsabilidade nessa relação. E aí agora eu quero caminhar para o fim da nossa live, quero trazer uma outra reflexão para você. Qual é o ganho que você tem hoje de viver do jeito que você está? Achando que controla o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, os seus filhos, a família, o trabalho. Qual que é o ganho nisso? Porque tem um ganho. Alguma coisa você está ganhando. Você está ganhando atenção, você está ganhando tempo, você está ganhando o quê? Poder? Você acha que você tem poder quando você está controlando o outro? Isso é um ganho secundário, ilusório, que te faz mal. E eu preciso trazer essa consciência para você, porque muitos de nós, a gente quer controlar o outro para não olhar para os nossos problemas. Muitos de nós, a gente vive num trabalho que não é bom porque a gente não quer olhar para o nosso potencial. Ou você não quer olhar, ou você foi impedido de olhar, de se valorizar, né? Por alguma coisa que aconteceu na sua família, o seu pai, a sua mãe, não te desenvolveram emocionalmente para você acreditar no seu potencial, e daí você passa uma vida trabalhando no emprego que não te valoriza tanto, né? E aí, isso também é uma falta de controle. E tem um ganho secundário? Tem. Porque você pelo menos tem um trabalho, né? Pelo menos você tem um salário, mas você pode ter o trabalho, o salário, o prazer, escolhendo o que você quer. E tudo depende do quanto você se conhece, tudo depende do quanto você tem equilíbrio emocional para você poder decidir que caminho seguir. Porque o que é você ter o controle da sua vida? É você ser seu líder. É você liderar a sua vida. Olha, a vida tá me mandando para a esquerda, mas eu não quero. Quer dizer, gente, desculpa, a vida tá me mandando para a direita, mas eu não quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Porque aqui na esquerda tem escolhas saudáveis. Aqui na esquerda tem coisa boa para mim. Então, ó, e eu vou dizer mais para todos vocês que estiveram comigo aqui. Tudo tem um ganho secundário e às vezes você se apegou a esse ganho, atenção, você se apegou à comodidade, né? Porque às vezes você já entrou num lugar que você se sente cômodo, que você se sente seguro e você não quer sair daí, mas isso não tá te fazendo bem. Lembra do início da nossa live que esses sentimentos distorcidos, eles fazem escolhas por você e você acha que é você que está controlando a sua vida? Então, eu quero que você se visualize hoje aí. Você é uma pessoa forte? Você é frágil? Você é feliz? Você se sente vencedor? Você é uma pessoa que agora consegue ver que realmente você está controlando a sua vida, ou você está controlando só parte dela, ou você não está controlando nada? Ou você está só controlando os outros para você não olhar para o que é importante? Porque a gente usa esses artifícios também para não ter que fazer o que tem que ser feito no casamento, né? Às vezes você tá num casamento fracassado, que já não tem mais salvação, mas aí você se apega, você diz, nossa, mas essa pessoa é tão legal, paga todas as contas da casa em dia, é um bom pai, né? É uma boa esposa, ou é uma boa mãe, faz a comida no horário, cuida da alimentação das crianças, isso, aquilo. Mas isso a pessoa vai continuar fazendo estando com você ou não. As contas dos filhos tem que pagar, a alimentação dos filhos tem que fazer. E aí você se apega a algo que não é verdadeiro para você viver uma vida medíocre. E aí você não vê que você não está fazendo escolhas, você acha que está. Mas a escolha consciente é a escolha saudável para você, é o que te faz bem, é o que faz você se sentir valorizado, valorizada, segura, porque o controle da vida tem a ver com isso, ó, com autoestima,
com amor próprio, com valorização, com sentimento de confiança, de segurança. Então, eu quero hoje trazer esse despertar para você. E aí, para finalizar aqui, que eu falei que eu ia trazer um caminho para você começar o seu processo de cura, né? Em relação a fazer essas escolhas de forma saudável, a ter esse poder de escolha. É você desenvolver em você habilidades emocionais. É você conhecer as suas emoções, nomear suas emoções, dar vazão para suas emoções de forma equilibrada. Assim você vai trabalhar o músculo das emoções que você tem internamente. Isso é uma metáfora, tá? E aí você vai se fortalecendo. Você vai fazendo escolhas conscientes, você vai adquirindo dia a dia o controle da sua vida. Você vai... Ah, Rosemary, palminhas, que linda! E aí, bom dia, Beatriz, tudo bem? Irlanda, Gabriela. Ah, Gabriela, minha prima, Beatriz, minha cliente. Então, vamos lá. Vamos costurar aqui. Enquanto você não resolve essas emoções dentro de você, as suas escolhas, elas não são conscientes, então você não controla a sua vida. Quem controla a sua vida são essas emoções distorcidas que você tem dentro de você. De apego, de ressentimento, de mágoa, de injustiça, de insegurança, de desconfiança, de ansiedade, procrastinação, autossabotagem, tudo isso, tá? Então, você precisa entender que para você começar a equilibrar a sua vida, você precisa se conhecer. E aí, Sandro, o que eu faço para começar a assumir o controle da minha vida? Eu trouxe aqui alguns passos importantes para você que está aqui comigo. E não deixe de compartilhar essa live, tá? Compartilhe aqui no Instagram, no YouTube, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Eu trouxe um passo a passo terapêutico aqui. Bom dia, prima! Linda demais, obrigada, você também. Ó, faça uma lista. Para começar, faça uma lista de prioridades na sua vida. A prioridade hoje é ir para academia, é começar a conhecer as minhas emoções, é colocar limites, dizer, ó, você vem até aqui, daqui para cá você não vem mais. Para amigos, para chefe, marido, esposa, filhos, sabe? É você começar a colocar limites. Aí comece escrevendo as suas prioridades. Coloque lá pelo menos 10 prioridades. Olha, exercício, casamento, dinheiro, parar de gastar, parar de beber, parar de comer açúcar, tal coisa, tal. Mas não seja radical, porque nesse primeiro momento o radicalismo não vai te favorecer, tá? Se você come, um exemplo simples, uma barra de chocolate por dia, comece comendo um quadradinho só. Se você não se impõe na vida, se todo mundo te desrespeita, aí você coloque lá na sua lista de prioridade que a partir de hoje você vai começar a dizer não. Aí coloque uma meta por dia de dizer pelo menos 5 não. 5 não. Ó, fulano, faz pra mim? Não. Fulano, isso, aquilo? Não. Vai aprendendo a dizer não, tá? Sandra, vai resolver? É um caminho, tá bom? É um caminho. Com o tempo, você vai se fortalecendo, você vai assumindo o controle da sua vida. Então, coloque as prioridades e coloque do lado da prioridade o que você vai fazer para mudar o que você escreveu, tá bom? Outra coisa, coloque na sua lista de prioridade, que isso é importante, uma alimentação saudável. Coloque na sua lista de prioridade uma caminhada por dia de 30 minutinhos. Para que isso? Para você começar a ter o controle da sua vida. Chegar a tal hora, a pessoa fala assim para você, quero tal coisa, tem tal coisa para fazer. Você fala, não, tem um compromisso agora, comigo. Na hora do almoço, tá todo mundo comendo pizza, lasanha, aquela coiseirada toda. Você tem um poder de escolha. Coma coisas saudáveis, arroz, feijão, carne, salada, verdura, legume. Tem tanta coisa boa, Sandra, mas não gosto de nada disso. Mas tudo é uma questão de escolha. Conforme você vai se permitindo, você vai tendo prazer, você vai gostar. Então, faça uma lista de prioridades e tenha comportamentos adequados para você atingir as suas prioridades, tá? E aí, outra coisa importante. A gente pensa que a gente está fazendo escolhas, né? Gente, só um pouquinho.
Mas não é bem assim. Se você tem essas emoções tumultuadas, desorganizadas dentro de você, como eu falei no início da live, muita gente chegou depois, né? Assista a live por inteiro, tá? Para não perder nada. O que que acontece? As emoções, elas são acionadas por gatilho. Então, se você assiste novela, jornal, ouve música que fale coisas que vão denegrir os sentimentos, que não vão contribuir com você, se você assiste um filme que não é muito bacana, o que que isso aciona dentro de você? O gatilho dessa emoção que está dentro de você, de culpa, de vingança, de não merecimento, de procrastinação, de autossabotagem. Então comece a cuidar do que você assiste, comece a cuidar do que você ouve, comece a cuidar com quem você conversa, porque tem gente que não contribui com você. E como você está agora buscando fazer novas escolhas, escolhas conscientes, saudáveis para assumir o controle da sua vida, tem gente que você tem que tirar da sua vida, sem dó nem piedade, é riscada a lista. Aconteceu, ó, eu quero contar isso para vocês, porque muitos dos meus clientes falam assim, Sandra, agora mesmo eu tô fechando a turma 3 do Método Solar e uma pessoa virou para mim e falou assim, não sei se você lembra, Nilzete, mas o Régio falou assim, Sandra, então você passa por essas coisas também? Sim, eu passo por tudo que vocês façam. Eu sou um ser humano como vocês, né? Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu convivo com muitas pessoas, eu tô na sociedade, então a gente passa por muita coisa. E um dia desse, eu precisei tirar de uma vez por todas da minha vida 4 pessoas, 4 que demonstraram não ter nenhum tipo de respeito e de maturidade comigo. E aí simplesmente eu fiz assim, sem dó e nem piedade. Por que isso? Isso é porque eu sou cruel? Não. Isso é porque eu tenho uma história de amor comigo. Isso é porque eu me respeito, me valorizo, sei do meu potencial. Eu sei que eu sou luz. Por onde eu passo, eu sou luz. E eu sou luz na família, eu sou luz no trabalho, eu sou luz no meu grupo de amigos. Por quê? Porque eu me desenvolvi para isso. E vocês também, quanto mais a gente busca resolver essas questões emocionais dentro da gente, mais a luz ela vem para a superfície. Então a gente tem que se valorizar. Tem gente que você tem que riscar da sua vida sem dó nem piedade. E isso não é ser ruim, tá? Isso é você se amar. Lembra da questão de pôr limites? Algumas pessoas você põe os limites e pode continuar convivendo. Outras pessoas você tem que riscar da sua vida. O mal, ele precisa ser cortado pela raiz. E tem mal de toda forma. Tem mal de relacionamento, tem mal de alimento, tem mal de muitas formas, tá? Então a gente precisa ter essa consciência. E por fim, mas não menos importante, é você buscar autoconhecimento. Sandra, como que se busca autoconhecimento? Através de terapia, através do meu próprio método solar, das minhas mentorias, tá? Então assim, comece a fazer tudo isso para você se conhecer cada dia mais, para você se fortalecer emocionalmente. Porque quanto mais controle das nossas emoções nós temos, mais a gente tem controle da vida, mais a gente tem poder de escolha saudável, consciente. E eu preciso também trazer um outro entendimento para você. As suas escolhas, a sua mudança de comportamento, o seu controle saudável da sua vida, ele automaticamente exclui muitas pessoas. Então eu quero responder essa pergunta para vocês, que muitas pessoas me falam, Sandra, eu mudei isso, isso e isso, e as pessoas estão me excluindo. Isso faz parte, sabe por quê? Se você deixa de beber, se você deixa de comer doce, se você deixa de trair, se você deixa de fazer uma série de coisas, e é uma escolha consciente, não faz sentido mais as pessoas
que bebem te convidar e tá tudo bem. Não é porque você é metido, não é porque você é superior, não é porque você tem nariz empinado. É uma questão de escolha. Aí você tira essas pessoas ou essas pessoas automaticamente vão te tirar e tá tudo bem e você vai se relacionar com novas pessoas, com pessoas que pensam como você, que pessoas que fazem as escolhas que vocês fazem. E eu tenho que trazer isso para vocês porque no início isso pode trazer um certo desconforto. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não bebo álcool. E aí, às vezes eu conheço pessoas, né? Participo de grupos e aí as pessoas estão ali se conhecendo e eu vejo que marcam confraternização, uma série de coisas e eu nunca estou na lista, nunca estou convidada para esses eventos. Por quê? Porque eu não bebo álcool. As pessoas já entendem, né? Eu não falei isso, mas é a pessoa que entende. Ela acha que sabe o que se passa dentro da gente, né? A pessoa acha que para você estar numa festa, você tem que beber. E aí um dia desse eu fui a uma festa e tava todo mundo bebendo e eu não estava bebendo. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: "Nossa, como que você consegue ser tão animada, dançar, fazer tanta coisa sem beber?" Olha só, para você ver. Então, as pessoas pensam que sabem, as pessoas acham que porque você não come doce, ou porque você não bebe, ou porque você não fuma, ou porque você não trai, você não pode estar em determinado ambiente. Você até pode, né? Se você quiser. Mas eu preciso trazer esse alerta. Se por um acaso as pessoas começarem a deixar de te convidar para festa, para isso, para aquilo, para um happy hour, não se abale. É o momento de você ir para o próximo nível da sua vida. E no próximo nível tem pessoas que pensam como você, que se comportam como você, que são tão legais quanto você e que são mais legais ainda do que as pessoas do nível anterior. Sabe por quê? Porque essas pessoas já têm uma consciência que você também tem, que você também está buscando para a sua vida. Então, é importante trazer essas informações, tá? Gente, para essa live de hoje, era o que eu queria trazer para vocês, tá? Agradeço a atenção. Não deixem de compartilhar, compartilhem mesmo com amigos, familiares, colegas de trabalho aqui no Instagram, no YouTube também, porque esse é um despertar de consciência. Eu busco trazer palavras simples, colocações simples, exemplos simples, para facilitar o entendimento para você, para que você comece a fazer mudanças possíveis na sua vida. Porque tudo é um caminho. Não existe aquela fórmula mágica de eu falar para você, olha, vai na farmácia e compra tal comprimidinho, que esse comprimidinho, ele vai despertar em você o poder de controlar a sua vida. Não é assim. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que é um processo de despertar de consciência, de controle emocional, para que você comece a fazer o controle da vida, entendendo que, desculpa, gente, mentalidade é importante, você ser uma pessoa positiva é importante, mas se você não tem controle das suas emoções, fica complicado. Você pensa que está controlando a sua vida, mas não está. Quem está controlando a sua vida são todos esses sentimentos que eu falei durante a live, tá? Então, entenda de uma vez por todas. Controle da vida tem a ver com fazer escolhas conscientes, tem a ver com segurança, com confiança, com tranquilidade, com alegria. Enquanto você está fazendo escolhas e essas escolhas trazem pesar, culpa, essas escolhas trazem consequências que não são saudáveis na sua vida, você não está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua vida são as emoções distorcidas, em desordens que tem dentro do seu coração. Mas aqui eu te mostrei um caminho para você começar a organizar tudo isso, tá? Um beijo grande. Eu vejo vocês na quarta-feira. Quarta-feira tem despertar sistêmico. Se você quer ter um momento
terapêutico ao vivo e gratuito comigo, venha para a live, tá? É um momento onde eu atendo você, eu te trago um aconselhamento sistêmico. Se você se identificou com algumas dessas questões que eu trouxe aqui na live, se você já tentou fazer tudo isso sozinho e não conseguiu, me chame, eu posso te ajudar. Vem para o meu método solar, vem para a minha mentoria sistêmica. Por que isso? Porque é bem desafiador mesmo lidar com emoções, com controle da vida sozinho. É muita coisa externa te influenciando, é muita coisa externa tentando te controlar. É amigo, é sociedade, é economia, é política, é televisão, é muita coisa tentando te controlar. Para você assumir o controle da sua vida, você tem que ir tirando tudo isso do seu caminho. E só é desafiador, tá? Mas eu estou aqui para te ajudar, basta você me chamar, tá bom? E aí, se você quiser ter também esse momento comigo, quarta-feira é uma grande oportunidade. Se você é uma pessoa mais tímida, não quer entrar ao vivo, esteja na live, traga suas perguntas, me mande as suas perguntas pelo direct. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas também, você deixa suas perguntas lá que eu vou responder. Ô, Nilzete, beijo, minha linda. Nilzete, já tá liberado hoje, tá? O segundo dia do nosso desafio da gratidão. Gente, o desafio da gratidão é um processo terapêutico que as pessoas que entraram na última turma do Método Solar ganharam de presente, mas como é um processo terapêutico, se você quiser fazer o desafio da gratidão, me chame que eu vou te ajudar. E o desafio da gratidão, ele é um processo que vai contribuir com você para você assumir o controle da sua vida também. Por quê, Sandra? Porque a gratidão, ela dissolve emoções de mágoa, de ressentimento, de culpa, de ansiedade, de traição, de vingança. E aí, você tirando esse peso do seu coração, você começa a ter o controle da sua vida, a fazer escolhas conscientes, de forma saudável. Ó, Vera, que lindo, suas lives são maravilhosas. Que bom, fico feliz em contribuir com vocês. Cleo, amei. Então não deixe de compartilhar, não deixe de, assim que eu salvar a live, Cleo, deixar um comentário para mim, tá? Assim você me ajuda a levar essa mensagem mais longe de todos vocês. E quem chegou depois, assista, tá bom? E aí, se você tá chegando agora e quer começar a sua jornada de autoconhecimento, me manda uma mensagem. Se você quiser vir fazer o desafio da gratidão comigo, você vai começar a despertar essa consciência para fazer novas escolhas e escolhas saudáveis na sua vida, assumir o controle da sua existência, tá bom? Me manda uma mensagem que eu tô aqui para contribuir com todos vocês. E não deixe de me acompanhar, durante todo o dia tem conteúdo, eu tô interagindo com vocês nos stories. Se você está me assistindo no YouTube, deixa aqui também o seu comentário nessa live, deixa aqui a sua pergunta. Ai, que bom, Nilzete! Ela tá falando que vai assistir hoje e que a primeira do Desafio da Gratidão ela assistiu e amor. Que lindo! Parabéns, viu, pelo seu processo de comprometimento com você. Gente, então é isso, contem comigo. Querem continuar evoluindo? Me manda um direct, tá? Me mandem uma mensagem que eu estou aqui para te abraçar com muito carinho. Bom dia, doutora Ellen! Nós estamos finalizando a live, mas ela vai ficar salva, tá? Assista. Um beijo. Obrigada pela presença de todos. Ó, Nilzete, gente, é maravilhoso fazer tudo que a Sandra fala. Ela é uma profissional maravilhosa. Obrigada, Nil. Obrigada pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento, mas você também tem um papel fundamental, né? Porque tudo na vida, gente, precisa de ter responsabilidade e comprometimento. E se você tem responsabilidade e comprometimento com você, o seu êxito, ele é muito grande, tá? Então é isso. Um beijo grande, fiquem bem. Até quarta-feira. Tchau, tchau.